Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu estava lendo Daniel 9 e um versículo me chamou a atenção. Esse vídeo vai ser curtinho, que mostra que Daniel, como tantos outros, que prova também que o Antigo Pacto, os livros históricos, eles são livros que foram escritos de judeu, de israelitas para israelitas, de judeus para judeus. Então, um versículo que eu vou ler para você, ele me chamou a atenção, que fortalece isso. Está em Daniel, capítulo 9, versículo 20. O 20 e o 21 eu vou ler para poder não ficar fora. Vou ler na Nova Versão Internacional. Daniel 9, versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Versículo 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Então, o que me chamou a atenção no versículo 20? Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo. Quem era o povo de Daniel? Jejum que Daniel fazia, sacrifícios, orações, hora sexta, hora nona. Para quem que era? Qual era o alvo que as confissões, o que Daniel fazia? Era para quem? Era direcionado para quem? Para o povo de Israel. E o povo de Israel tinha gentil? Os gentios, que eram considerados como estrangeiros, forasteiros, eles faziam parte disso? Eles estavam no alvo de Daniel? Não. Então, e a religião faz o quê? A religião pega o Velho Pacto, pega os livros históricos de Jesus de Nazaré, que é considerado como Antigo Testamento, porque é lei, ele veio para cumprir a lei, e faz o quê? E aplica isso na vida do povo gentil, dizendo que está escrito, e se está escrito, nós temos que fazer. Está escrito, nós temos que praticar. Mas por que fazem isso? Porque não têm entendimento. Porque eles não leem, eles leem, mas eles estão tão encegueirados, a mente tão assim atrofiada, atrás de poder, atrás de dinheiro, atrás de bens materiais, atrás de milagres, que eles não conseguem pegar um versículo e raciocinar em cima dele. Não conseguem pegar um versículo e esmiuçar e ter entendimento daquilo. Mas isso não é um mérito meu, dessa carne, desse corpo que se chama Cláudio. Não. Isso está no entendimento. Isso é o Espírito da graça que nos dá a revelação. Um versículo desse passa desapercebido. Porque aqui o interessante, tanto é que eu ia falar sobre as 70 semanas de Daniel. Mas quando eu li o versículo 20, pronto, ali me chamou a atenção. Enquanto eu falava, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, veja, o pecado do povo de Israel, meu povo, ele ainda fala, continua, que era o meu povo, era o povo dele. Quando Daniel fez o jejum de 21 dias, os interesses ali seriam vários, mas estava também contido o povo de Israel, para benfeitorias, para coisas boas, para o seu povo, que era o povo de Israel. Então o povo gentil, o qual eu faço parte, o que você faz parte, não está inserido nesse contexto. Daniel não estava falando a respeito dos pecados dos gentios. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Porque os gentios, Romanos 2,14, Deus não deu nenhuma lei para os gentios cumprirem. Então eles não tinham pecado. Eles praticavam e praticam nos dias de hoje as transgressões da carne. A carne desse povo era ativada e está ativada até hoje. Porque o pecado significava o quê? 1 João 3,4. O pecado era a transgressão das leis. Então quem transgredia os 613 estava cometendo pecado, estava debaixo do pecado.
Assim, Daniel estava orando pelo pecado dele, caso ele tivesse, e o pecado de Israel, porque eles estavam debaixo do pecado. Eles viviam debaixo das leis. Eles deveriam cumprir os mandamentos, os preceitos e os rituais de Moisés. Mas o povo gentil não. Então não é questão de simplesmente falar mal dessas sinagogas que tem por aí, que chamada igreja. Não é o fato de chamar cães, lobos, ladrões, que dizem que dízimo é dinheiro. Não é uma forma, assim, aleatória. Não, nós temos base para falar isso. Nós temos base para chamar eles de enganadores, que gostam de enganar, manipular as pessoas. Por quê? Porque você pega um versículo desse, eu vou colocar, eu estou na NVI, vou colocar na King James Fiel, vamos ver como está. Versículo 20 do capítulo 9 de Daniel. Vou ler agora na King James Fiel. E enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, aqui é mais claro ainda, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Na Almeida Corrigida Fiel está assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Veja, todas as versões, eu não sei qual é a versão sua, às vezes a sua é uma século XXI. Deixa eu colocar na século XXI. Enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Você consegue entender? Que então tudo girava em torno dos israelitas. As coisas do antigo pacto estavam a favor, estava para o lado somente dos israelitas. O povo gentil sempre foi um povo largado, deixado de lado. Por isso que é uma ignorância muito grande a pessoa ouvir, viver, praticando obras que não lhes foram dadas. Tendo medo de mandamentos, de opressões, de aguilhões direcionada a elas, essas sendo pessoa gentil, que nunca tiveram obrigação nenhuma de fazer. Ah, mas o meu mestre, ele tem anéis no dedo, ele tem vários diplomas, ele é viajado, ele vai para Israel 2, 3 vezes por mês, buscar água, buscar tijolinho. É um cão guloso. É uma pessoa que não tem entendimento, não tem a revelação do Cristo ressuscitado. E fica por aí ensinando heresias, mentiras e enganos. Para com isso se tornarem poderosos, ricos, bastados, deixando cada vez mais os seus fiéis na miséria. Pessoas que não têm onde morar, pessoas que não têm um reboco numa casa, mas tira do seu pouquinho 10% e leva para essas arapucas chamadas igrejas. Então, meu amado, não adianta você ficar com raiva de mim e me xingar. Não. Pega na sua Bíblia, se você é um teólogo, se você é um religioso, um evangélico, um católico, leia esse versículo 20 de Daniel, leia em qualquer versão. Deixa eu colocar na Bíblia Viva, a Bíblia Viva, eu vou colocar aqui no 2007. Está assim: enquanto eu ainda estava orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e pedindo a Deus por Jerusalém, o seu santo monte. Versículo da Bíblia Viva 2002. Enquanto eu ainda estava orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e pedindo a Deus por Jerusalém. Na Bíblia Hebraica Sefer, está assim: eu ainda falava e orava, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Então, todas as versões que você pega esse versículo 20, Daniel orava, pedia, suplicava, clamava pelo seu povo, que era o povo. Aí eles vêm, vamos fazer o jejum de Daniel. Temos que fazer porque Daniel fez para agradar a Deus. Só que Daniel fez o jejum para o dia que era coisa que era mandamento de israelita. Ele fazia parte dos israelitas. Então ele tinha que fazer isso. Ele tinha que tirar 10% se ele fosse plantar alguma coisa da sua colheita, da sua lavoura e depositar no templo de Deus. Eles daqueles dias tinham que fazer isso. Mas nós não. Nós somos povo gentil. Entenda, aprenda a entender a Bíblia. A Bíblia tem dois povos, os judeus e os gentios. A mensagem para os gentios
está de Romanos a Hebreus, 14 epístola, sendo 13 de Romanos a Filemão, escrita por Paulo, e Hebreus, no meu entendimento, não é a palavra final, sendo escrita por Apolo. Uma certeza eu tenho, não foi Paulo que escreveu Hebreus. Então, para nós, para o nosso entendimento, para a nossa doutrina, se encontra nessas 14 epístolas. Tendo ali alguma coisinha, algum fermentinho ainda, porque Paulo era um fariseu. Paulo fazia parte das 12 tribos de Israel. Paulo foi doutrinado, foi ensinado por Gamaliel. Então, Paulo tem alguma coisa ali, ainda um fermento, mas você com a sua mente de Cristo, você sabendo que você é um gentil, você vai conseguir separar o que é para um judeu e o que é para você gentil. Fique em paz, você não tem que cumprir nada, você não tem que cumprir obrigação nenhuma do antigo pacto. Você tem que amar o seu próximo como a Cristo. Você tem que ver no seu próximo que ele é, no Espírito, seu irmão em Cristo. Se você tem estudo, conhecimento, você se coloque inferior sempre ao outro, para que esse grãozinho de trigo venha cada vez ficar mais cheinho e mais se curve para o seu próximo. Assim que nós devemos ser. Nada de ficar querendo ter orgulho, ser soberbo, ter arrogância por ter um pouco mais de conhecimento. De forma alguma. Do jeito que eu estou falando para você aqui, eu falo para uma pessoa analfabeta, semi-analfabeta. Se ela falar que quer ouvir, será assim. Eu jamais vou ficar lendo comentários e vendo erro de português, vírgula, ponto, 2 pontos. Eu não. A pessoa escreve do jeito que ela quiser. Se eu não conseguir entender, eu coloco no Google Tradutor e tento entender. Mas eu ficar desfazendo de alguém, eu não. Alguém também entrar aí, seu português é... Não se preocupa com o meu português. Se preocupe em ter o conhecimento da verdade, conhecer a revelação que é para nós gentios. Saia do engano, não fique aí como a religião, como os religiosos, achando que Daniel escreveu para o povo gentil. Então vamos fazer o jejum de Daniel, vamos fazer jejum de Ezequiel, vamos fazer jejum. Jejum, isso era coisa da lei, isso é coisa dos judeus. Jesus mesmo falou para os seus discípulos, foram interrogar ele lá, e aí, vocês não fazem jejum? Os discípulos de João Batista fazem jejum, os fariseus fazem, e vocês não fazem jejum? Jesus falou, pode alguém fazer jejum, boldas, enquanto o noivo está presente? Mas virá os dias, e naqueles dias jejuariam, que foi sexta, sábado, domingo, 3 dias. Quando ele voltou como esposo, como marido da igreja. Então, se não tinha que fazer antes, agora é que não tem mesmo. Amém? Então, leia. Quando você lê, procure ler versículo por versículo. Esquece esse negócio de vou ler a Bíblia em 1 ano, fazer um cronograma. Esquece isso. Pegue uma parte, vai lendo, olhando, e profecia, a sã doutrina, a revelação do Apocalipse. Leia o versículo. Não entendeu? Releia. Busque referências. Não confie nos comentários de Bíblia de estudo. Cuidado com comentários de Bíblia de estudo. Cuidado. Leia, procure. Não está conseguindo? Fecha aquilo na sua mente. Peça para o Pai, peça para o Espírito da Graça te dar revelação a respeito daquilo. Não esquente a cabeça se você não entendeu de primeira. Muda para outro versículo, muda para outro livro, para outro capítulo, até você entender. Então, somente isso. Eu ia fazer uma coisa, aí acabei lendo um versículo e esse versículo me chamou a atenção. Que Daniel, as coisas que Daniel fazia, era para o povo de Israel, não para os gentios. Amém? Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, toda a honra, louvor e glória seja de nosso Senhor Cristo Jesus, hoje citado. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso Espírito. Está em nós o vosso reino, já foi feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o Pai Nosso da Graça que eu acredito. Amém? Se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Se quiser receber outros vídeos, todo dia eu gravo um vídeo, então ative lá, coloca o sininho, ative o sininho para você ficar recebendo. Amém? Qualquer dúvida, poste aí no comentário, coloca aí o que você quiser e a gente vai ver o que pode fazer por aqui. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.